Boa tarde a todos. Eu sou o Rony Maltz, editor assistente da revista Zoom, e a gente abre agora o dia final do Festival Zoom 2020 online. Quem não pôde assistir às outras mesas, elas ficam disponíveis no canal de YouTube da Zoom, de graça, e com tradução em Libras e em português para as mesas em língua estrangeira, como essa. Já ouvimos aqui na sexta-feira uma aula aberta da professora e historiadora Lia Schwartz. Ouvimos uma conversa entre a artista Rosana Paulino e a filósofa Denise Ferreira da Silva. E no sábado tivemos a Carmen Winand conversando com Roxana Marcossi e o Alfredo Jaar conversando com o Tiago Nogueira. O festival termina hoje com a mesa Contra um Novo Fim do Mundo, com o Denilson Baniwa e o Ailton Krenak, às 5 horas. Lembrando que o festival também marca o lançamento da Zoom 19, a última edição da Zoom, incluindo o trabalho da artista Teresa Margolis, que a gente vai ter o prazer de receber aqui agora. A Teresa é formada em patologia forense. Muitos dos seus trabalhos mostram os reflexos sociais das políticas públicas no México, principalmente ligados ao tráfico de drogas, à pobreza e à violência contra as mulheres. Suas obras estão em coleções de instituições no mundo todo, como o Centro Georges Pompidou, na França, o Fotomuseum Winterthur, na Suíça, e o Tate Modern, no Reino Unido. A gente tem o prazer de receber para conversar com a Teresa a diretora artística do MALBA de Buenos Aires, Gabriela Rangel. A Rangel dirigiu por 15 anos o Departamento de Artes Visuais da American Society, o mais antigo programa de arte dedicado à América Latina e Nova York. Ela é especialista em arte latino-americana. Obrigado, Gabriela, bem-vinda. Obrigado, Teresa, a vocês duas, e boa conversa. E-mail. Bom, eu aceitei com muito prazer o convite para refletirmos juntos e juntas o que nos faz sair às ruas como artista, quando a gente começa a trabalhar nos espaços públicos. A minha formação, minha prática básica é a fotografia. Então, quando eu decidi ir às ruas com a câmera em mãos para documentar ou me relacionar com os espaços em conflito, principalmente com os espaços nos quais ocorreram ou ocorrem os assassinatos, porque o ponto que eu documentei quase desde o início das minhas práticas e do meu exercício foi o que acontece depois de um assassinato, o que fica nas famílias, esse vazio, essa dor. E o que eu tenho feito durante esse tempo é sair com minha câmera e me interrelacionar. Os espaços que eu percorri na América, o que eu trabalho no México, o que mais me interessa é me relacionar com as pessoas que estão vivendo as 24 horas do dia com o conflito. Quando eu trabalho em Juárez, eu chego, faço um trabalho e vou embora. Mas o que acontece com as pessoas que estão todos os dias aí? Esse é o ponto que me interessa de trabalhar nesses locais, ou na Guatemala, ou na Nicarágua. As pessoas com quem trabalho e o seu ponto de análise, que seja um trabalho feito entre ambas as partes, porque eu, de alguma forma, o que eu faço é ouvir e intervir nos espaços, mas o que me interessa, basicamente, é ter a sua visão do que está acontecendo. No início, eu transferia peças, como em Veneza, na Bienal, eu transportava os panos retirados do chão, misturado com o barro e os fluidos humanos. Antes eu as deslocava, mas nos últimos trabalhos eu decidi que fosse no próprio local, na mesma terra, no mesmo local.
que esses locais possam dar a resposta e que os elementos sejam trabalhados ali mesmo, seja vinculando as pessoas com quem trabalhamos. E não é um trabalho que eu faça sozinha, é um trabalho em equipe. Meus colegas de equipe, as pessoas com quem trabalhamos nesses espaços, familiares das vítimas, ou o próprio espaço em si, e arrastar os tecidos no próprio espaço de trabalho. Então a foto não é apenas um registro de, não é uma imagem de, é uma adaptação de tudo, de todos esses elementos. Eu não sei se temos alguma imagem para ir passando. Vocês estão passando? Ainda não. Nós podemos ir passando as imagens. Rony, podemos passar as imagens? Esse elemento, né, de perguntar em que ponto a fotografia fica, como nestes casos, que são marquises de cinema, nas quais eu fiz uma intervenção, cinemas abandonados, nas quais as pessoas que passam lerão ou não esta mensagem. Neste caso, é um texto com uma mensagem, e eu achei importante colocar porque é um jogo com um fundo onde tinha cartazes, pichações de luta e de manifestação pública, e alterar o resultado desta maneira. São lugares, então, nos quais os textos estiveram durante anos. Vamos passar para a segunda foto? Neste caso, como eu dizia, levar o tecido, né, em 2010, que para mim foi um dos anos mais violentos da nossa época contemporânea. Atualmente, vivemos algo pior do que nesse momento, mas aqui nós vemos como eu mudei, onde deveria ir a bandeira do México, por um tecido arrastado pelos espaços do norte do país, em regiões de conflito. E podemos passar? Esses deslocamentos registrados no jornal, como eu dizia, as pessoas que convivem diariamente com essa violência cotidiana, todos os dias precisam acordar e ler o jornal para ver o que aconteceu enquanto eles dormiam à noite. Em Ciudad Juárez, neste caso, por exemplo, esses vidros atrás do vendedor de jornais têm as fotos das pessoas desaparecidas. Essas pesquisas que vão se perdendo com o tempo, pelo tempo que estão ali, elas vão se apagando, também pelo clima e pelo suor das pessoas, e as imagens vão se apagando. E nestes locais de conflito, ir diretamente ao ponto onde aconteceu o fato, o assassinato. Esse local é onde eu estive trabalhando com esses tecidos arrastados. Isto é em Ciudad Juárez, no deserto, onde tantos corpos de mulheres foram encontrados, ou nas ruas do Brasil, como nesta foto,
onde as meninas transgênero dedicadas à prostituição se arriscam todos os dias, arriscam a sua vida pelas condições de violência de gênero existentes. Passamos para a próxima imagem. Nestes espaços dos quais já não resta nada, resta apenas a presença e a dignidade delas, assinando com sua presença, com essas meninas transgêneros que infelizmente foram assassinadas. As que saíram nestas imagens, as que estão aqui. Este caso é a Carla, uma grande amiga, e no outro a Lagata. Podemos passar. Estas fotografias, então, nas quais assinalamos locais, situando a violência, situando as próprias meninas, onde elas estão vivendo esse risco, onde elas estão trabalhando nesse risco. Podemos passar. É o ponto no qual eu faço os meus últimos trabalhos. Aqui é a fronteira da Venezuela com a Colômbia, a ponte Simón Bolívar, que une a cidade de Cúcuta com San Antonio de Táchira. Eu pedi para fazer esta foto, solicitei para as meninas que se dedicam a transportar coisas ao longo da ponte. Eu pedi para elas colocarem roda com roda e formar uma barreira de carrinhos, né? Essa barreira de representação, como dizendo, somos estas, aqui estamos, diante das câmeras, nestes espaços públicos nos quais estas ações, elas mesmas se veem, suas colegas de trabalho. Então, estas performances nas quais o público são elas mesmas. Mais uma imagem. Onde fazemos as performances nos ouvindo. No caso da Venezuela, eram meninas venezuelanas trabalhando na fronteira. Neste caso, é no Brasil, são também meninas transgêneros, contando sua história através do bordado nos tecidos, tecidos que foram arrastados por outras meninas nas ruas. Elas mesmas estão contando as suas vivências e os seus conflitos. E eu, então, como receptora delas, apenas as organizava. A imagem seguinte, por favor. A imagem que sigue, por favor. Aqui mostrando estes resultados e voltando ao convite que me fizeram na revista sobre estas imagens de meninas desaparecidas. No caso de Ciudad Juárez, estão em todas as paredes, pela cidade toda e vão se deteriorando. São as fotografias que os pais consideram a lembrança que têm delas, a lembrança delas vivas, tentando procurá-las, usando todos os meios possíveis para tentar encontrá-las. Próxima imagem. E o que eu fiz no caso destas imagens, eu trouxe os vidros de uma loja de móveis que estava abandonada. Os vidros estavam cheios de pó, como eu dizia antes, com essas imagens já irreconhecíveis, mas
nas quais estava presente ainda o desejo de continuar procurando, esperando encontrá-las vivas, né? Que elas possam ser conhecidas, representando a busca dos seus pais, que eles continuam fazendo. Os pais, os amigos, os vizinhos. Vamos passar para a próxima imagem. Acho que eu cheguei, então, na minha meia hora. Terminei a minha parte. Foi bem rápida a sua meia hora, Teresa. Obrigada. Eu queria fazer uma pergunta que é mais uma observação do que uma pergunta. Como você foi fundadora do Grupo Semefo, as pessoas ficaram, na época, repetindo alguns tópicos que Semefo transformou em princípios, principalmente no México. Como vocês sabem, Semefo foi o Serviço Médico Legal, que é um coletivo artístico que existiu do ano 1990 até 99. Teresa foi membro e ideóloga desse coletivo. Sim, foi algo coletivo. Sim, mas vendo o seu trabalho posterior, a gente percebe que a sua voz foi muito importante nesse coletivo. Isso acontece sempre, é inevitável. Não, mas todos tínhamos voz, porque era um coletivo no qual discutíamos e havia momentos de decisões fortes, e realmente é de todos. Alguns estão fazendo teatro, outros filosofia. E, claro, eu sou mais visível, mas todos estavam fazendo trabalhos. E também dentro da arte. Claro, mas foi o seu laboratório para aprender a trabalhar em equipe, ter esse esquema participativo com os grupos com os que você trabalha agora? Sim, foi isso, foi básico, porque com os artistas e amigos com quem trabalhamos, nós trabalhamos também desta forma, em discussões e buscas. E nos grupos nos quais chegamos, em coletivos para fazer os tecidos bordados, coletivos de mulheres que trabalham, porque os tecidos bordados não convocam mulheres para bordar. Não, eu chego onde elas já estão organizadas, elas já são bordadeiras e talvez elas façam outro tipo de trabalhos, como no caso da Bolívia, que elas faziam os trajes para as danças tradicionais dos morenos. E, claro, quando eu cheguei com a minha proposta, era a primeira vez que elas tocavam esses elementos, mas elas já trabalhavam juntas, então o diálogo que acontece entre elas recebe um novo elemento de trabalho, né? Essa é a minha função. Então, este é um tecido de uma mulher assassinada e isto nos motiva a falar disso, né? Elas vão falar então de como são tratadas as mulheres na Bolívia, como elas mesmas são tratadas e como elas vão educar os seus filhos. Enquanto bordam, elas contam a sua história no bordado. Porque nos bordados elas escolhem o tema, elas se organizam sozinhas, a gente apenas introduz o elemento para a discussão na sua comunidade. Sim, tem uma coisa que eu queria dizer sobre Semefo, eu não queria voltar tão atrás, mas acho interessante que as pessoas saibam de onde você vem. E geralmente são associadas às suas 3 linhas de trabalho, ao luto, à prática legista e essa homenagem póstuma do assassinado. Mas o que me maravilha do seu trabalho, que eu vejo como muito articulado, é como você vai no cerne da violência de gênero, como incubadora da macroviolência que afeta toda a sociedade de modo geral. E eu queria falar um pouco, dito que Rita Segato, argentina, chama de pedagogia da crueldade,
saúde, pedagogias que ensinam alguma coisa que vai para além de matar, né? É matar de uma morte desritualizada, uma morte que apenas deixa resíduos no lugar do defunto, não deixa marcas, e você recolhe a marca e você leva para a esfera pública essa marca. Então eu queria que falássemos disso, dessa marca, de levar isso para a esfera pública, porque você começou pelo espaço público. Isso, quando eu começo a trabalhar no espaço público, é quando o cadáver o estudo do cadáver ele não é exclusivo de um médico legista. As ruas começam a ficar repletas de cadáveres, eles se replicam pelas ruas. Então, a relação com esse corpo é diferente. Uma criança, por exemplo, que vai até a escola, já viu um cadáver. Não é apenas algo médico, é público. O cadáver está nas ruas. Há um elemento de análise pública e, inclusive, são fotografados publicamente pelos telefones celulares. Ou seja, já pertence ao domínio público esse corpo. E assim eu decido ir às ruas fazer o meu trabalho. Trabalhar com os restos, mas não é o resto fluido do próprio corpo, é o fluido integrado à rua, ao cotidiano. E eu comecei com essa ideia de quem iria levantar aquele sangue quando os corpos fossem encontrados, não é? Na análise legista, quem iria limpar aquilo que havia restado ali, né? Aquele resto que estava ali, quando nem sequer há um assassino próximo na sua casa. É um desconhecido simplesmente que foi colocado lá, no meio do nada, da terra. E assim, como vamos ter essa marca, digamos assim? E foi quando eu comecei a trabalhar com os tecidos, os panos nas ruas. Então, eu não posso falar da limpeza. O sangue, ele não suja um pano. Não posso falar que ele suja, mas como absorver aquilo que ficou misturado? Como absorver aquilo? Como levar aquilo para uma análise, para a mesa de discussão de um museu? Essa foi a minha abordagem inicial, quando eu decidi começar a trabalhar com outros elementos. Teresa, desculpe interromper. Tem uma pergunta do público que me parece muito pertinente. Diz assim: como foi que mudaram essas pesquisas com as fotos nas ruas, na pandemia, quando todos estamos confinados em casa? Como ficaram as pesquisas? Sim, como mudou, então, a sua pesquisa, a metodologia, quando agora estamos todos confinados em nossas casas durante a pandemia? Bem, eu diria que há uma solidão ainda maior. As pessoas nem sequer agora vão ler, vão ver essas coisas. Todos confinados. Bom, estamos todos confinados, então a solidão é maior, as imagens vão se apagando com o tempo, as pessoas vão ficando mais sozinhas e as imagens também vão se tornando pó. Como eu dizia, querer negar, porque proibiram, inclusive, as pesquisas proibiram, porque na verdade enfeiavam a cidade. Então foi proibido que essas pesquisas fossem colocadas nas vidraças, algo que era permitido antes. Mas as mães continuam fazendo isso, apesar da proibição. E pensando, bom, mesmo que você proíba o pó, o sangue, ao secarem, e o deserto, o vento, então conforme o sangue vai secando, apesar de uma proibição, da negação, o vento vai mover aqueles resíduos, vai levar e aquele resíduo vai chegar na cara das pessoas, mesmo que você acredite que nunca vai acontecer com a sua família, que apenas as pessoas más morrem, que sua família nunca será atingida, mesmo que você não queira ouvir nem ver o pó, esse pó, com toda essa mistura de sangue seco, de resíduos, quando chegar o vento, ele vai realmente levar até você, e você vai sentir aquilo no seu rosto.
mesmo que você não queira aceitar isso como um fato, que é um fato no meu país e nos países da América Latina. E por falar disso, Teresa, você fez algo que me parece muito interessante, que você pesquisou com o seu trabalho as novas formas de guerra na América Latina. Formas de guerra que são as gangues, as maras, qualquer forma de malandragem, como dizemos os venezuelanos. Por exemplo, um exemplo disso seria a forma como assassinaram a Marielle no Rio de Janeiro. Foi um assassinato que ficou impune, ou como a justiça para as pessoas desaparecidas sistematicamente não chega. São formas de violência que são paraestatais. E você refletiu isso no seu trabalho de uma forma muito clara, não é? No caso da Carla, minha amiga Carla, que foi assassinada dia 22 de dezembro, há 4 anos. Bom, esse crime ficou impune. E saber que nem sequer o noticiário, ou seja, ninguém se importou. Na imprensa saiu uma nota pequena e, além disso, ela foi morta como mulher, mas foi enterrada como um homem. Então, tiraram o nome dela de mulher para enterrá-la como homem. E, na imprensa, ela é descrita como um homem vestido. E, bem, ela era minha amiga e eu, então, quis que as pessoas soubessem, pelo menos soubessem que os transfeminicídios, os homicídios em Ciudad Juárez acontecem. Eu não queria que o nome dela fosse esquecido, nem o dela, nem de outras mulheres e garotas que continuam sendo assassinadas. E no caso da Carla, por isso eu fiz minhas últimas exposições com a imagem dela, a foto que eu tirei, em que ela está com o vestido cor-de-rosa que nós vimos agora. É o seu lugar de trabalho. Não sei se respondi a pergunta. Sim. Muito bem respondido. Eu ia dizer que, por exemplo, quando você representou o México na Bienal de Veneza, cuja curadoria foi com Medina, que, na verdade, tentou limpar o palácio veneziano com água, como os cadáveres foram tratados, não é? No México, ela observou algo muito interessante. Disse que o seu trabalho é inextricavelmente ligado ao local, que é um trabalho situacional. Então, é interessante para mim que você trabalhe com a fotografia, porque ela contextualiza, ela circula. Então, existe uma tensão entre as duas coisas que é muito interessante. E isso, bom, também traz uma pergunta aqui do público. Qual a relação entre o bordado e o teu trabalho fotográfico? Se há algum tipo de relação entre a fotografia e o bordado. Certo. Bom, como eu sempre uso a câmera e eu tenho, bom, como eu diria, eu tenho sempre essa minha câmera fotográfica aqui, à mão, tá aqui do meu lado, como agora, ela tá sempre comigo. E o meu diálogo com ela e com eles, com as pessoas que trabalham com bordado, porque eu também trabalhei na fronteira da Venezuela, os homens que passavam por aí estavam bordando, eles bordavam, e isso foi também um coletivo. Eles estavam bordando um pano de um assassinato que havia ocorrido no local. Eu não tenho essa imagem, mas eles fizeram linhas, que eram os trajetos que eles faziam para atravessar de ponta a ponta aquele tecido, aquele pano, e aí formou-se um pentagrama. É parecido com o teu trabalho chamado linhas fronteiriças, não? Com as suturas dos cadáveres, isso, de 2005, né? Isso, a linha fronteiriça. E na linha fronteiriça, eu fiz esse trabalho no necrotério.
Foi um ritual tão sério, silencioso, tão difícil. Não é que é fechar um corpo? Depois eu passei... Porque são autópsias, realmente é isso mesmo que você disse. Esse tecido, esse pano que eles estão atravessando com agulha, é uma autópsia. É uma autópsia também no que elas fazem nesses bordados. Esses bordados são autópsias. No caso dos venezuelanos, ficava ainda mais claro, porque era uma linha de ponta a ponta. E assim eles iam costurando, fazendo suas costuras de cada um e meditando. Porque depois, quando eu perguntei para eles o que eles pensavam enquanto bordavam, eles diziam isso, que eram suas trajetórias, que eles retratavam o que iam encontrando no caminho, que novas famílias iam surgindo no caminho, porque eles iam se unindo a outras pessoas para não caminhar sozinhos. Iam formando famílias e esses pensamentos estavam naquelas linhas, que ao final eram aquelas autópsias, certo? E tem uma coisa que me chamou a atenção, porque fala-se muito que o seu trabalho tem relação com uma investigação das causas sociais e consequências da morte. Mas eu acredito que você também tem um interesse na biografia dos vivos, que são os mortos vivos, na verdade. Mortos em vida, mortos vivos, porque eles produzem novas formas de guerra na América Latina, formas bélicas que acabam com a vida pública de uma pessoa, que a liquidam. Em Dallas, quando eu fiz um trabalho para a Bienal de Dallas, eu estava trabalhando na rua e estava ali com um tecido e eu estava, na verdade, absorvendo a água, depois guardava a água. Estava sinalizando aquilo. Ali, naqueles locais onde haviam ocorrido assassinatos. E claro que as pessoas que estavam olhando, que estavam sinalizando aqueles espaços, sabiam que ali havia ocorrido um assassinato. Seria como voltar a lembrar aquele espaço, voltar a sinalizar aquele espaço, porque as pessoas ali em volta também lembrassem, não se esquecessem que uma pessoa havia sido assassinada ali, porque eles poderiam inclusive ter visto aquele assassinato, uma forma de voltar de não permitir que aquilo caia no esquecimento. Nenhuma pessoa pode ser esquecida. Foi um dos meus últimos trabalhos. E você falou também de Dallas. Eu vi as pessoas caminharem pelas ruas em Dallas, as pessoas que moram nas ruas. Eu fiquei impressionada com o número de pessoas que moram nas ruas. E eu pensava, então, que elas não estavam indo de um lugar para outro, elas estavam perambulando, não tinham um destino. Estavam simplesmente perambulando, caminhando e caminhando, enquanto nós fazíamos nossas ações, passavam caminhando de um lado para o outro. As pessoas que vivem nessa condição, nas ruas. Sim, também lembrando que Lin Cook falou, insistindo, que o seu trabalho tem muito a ver com o lugar, o local, com a recuperação do espaço cidadão, do público que se perdeu. E nesse sentido, quando você falou sobre Juárez e disse que havia crescido de tal forma que os locais onde haviam ocorrido os piores assassinatos eram apagados, onde as piores violações aos direitos humanos eram apagados por shopping centers e outras coisas que foram construídas sobre esses locais, sim, porque há um crescimento constante. Nesses espaços que antes eram desertos, agora existem fábricas enormes, maquilas enormes, e assim, nesses locais foram encontrados corpos e esses espaços foram apagados. E quando a filha perguntar ao crescer, onde foi que a minha mãe... Onde foi que ela foi assassinada? Não, ela não poderia imaginar que é no local da maquila, ou da fábrica, ou do shopping. Como isso é possível? Porque, bem, a cidade vai apagando, o pavimento vai apagando tudo isso, não é? E talvez por isso você tenha usado também as fachadas dos cinemas para mostrar duas coisas. Por um lado, nas
nos recados, as mensagens póstumas, as cartas dos suicidas que morreram de forma muito violenta por suicídio e os recados dos narcotraficantes e as pessoas que ameaçam. Então há uma convergência de ambas as coisas, né? Nas fachadas dos cinemas, porque os cinemas são cinemas populares. Sim, são cinemas abandonados. O que eu fiz de mensagens póstumas foi em Guadalajara, porque naquela época havia uma onda de suicídios. E eu me perguntava, o que está acontecendo aqui? Por quê? Porque eu vejo tantas pessoas suicidas no necrotério, corpos de suicidas. E também tinham as cartas que essas pessoas deixavam. E os cinemas que são como um corpo. E nós lemos tantas histórias que vimos lá, estavam fechados. E eu então pensava que aquelas fachadas poderiam nos ajudar a contar também aquela última frase que uma pessoa tinha escrito naqueles cinemas, que também eram as últimas fachadas, seria a última vez que aquelas fachadas poderiam contar algo. E é uma série de fotografias, são quantas? 5. Apenas 5? Isso, 5. Porque eram 5 cinemas. E esses cinemas já não existem. Hoje foram destruídos, são estacionamentos, e outros são shoppings, e onde um dia estiveram as fachadas. E então, naquele momento, eu pensava como eu poderia unir aquelas duas ideias. E a única forma de registro para mim era a fotografia. E claro, as pessoas continuavam, ouviam aquilo e pensavam que fosse ser um filme, que fosse reabrir o cinema. E as pessoas, né, que vendiam coisas na rua, em cada fachada, eu busquei de acordo com as atividades que existiam ali. Então, na zona de prostitutas de Guadalajara, tinha o de uma mulher. Naquela região, não quis por nome, apenas a idade daquela pessoa, nem o sexo, nada, apenas a idade da pessoa que havia falecido. Interessante, apesar de não sabermos o gênero, ao ler os textos, pensamos que são mulheres, né, que foram assassinadas, que morreram. É interessante como o gênero, como esse fato é feminizado. É paradoxal. Sim, eram nomes de mulheres, sim, mas parece ser mulher, não sei porquê. Sim, e como dizíamos, vemos o cinema como um corpo, o cinema que empresta sua boca, sua forma de dizer como um corpo. As telas também. Os tecidos são como um corpo, aquele corpo que vai ser submetido à autópsia, pelo qual vão passar a linha, agulha de pessoas vivas, e assim fica mais fácil para nós podermos dizer aquilo. Desculpe, tem uma pessoa chamada Marina. Nailton pergunta, eu gostaria de saber o que te levou a trabalhar com o tema violência. A prática artística é uma forma de denúncia? Algo que a diferencie de outros tipos de queixas? E outra pessoa pergunta, as fotografias são sempre violentas. Hoje você tem imagens que deem algum tipo de esperança? São perguntas de duas pessoas. Bem, eu esqueci da primeira. A primeira é o que te levou a trabalhar com o tema da violência? E você mais ou menos já explicou, se é uma forma de denúncia. E a segunda, se as fotografias são sempre violentas. E se há imagens que hoje produzem algum tipo de esperança. Sim, bem, o meu suporte para mostrar os meus trabalhos são, bom, digamos, ou museus, etc., o que eu já disse. As pessoas podem interpretar como quiserem, se acharem que é denúncia, muito bem. A minha intenção é que é uma obra artística, um trabalho artístico, e vocês poderão ver quais serão os caminhos. Eu não posso determinar isso, então, quais serão os caminhos tomados? Se considerar denúncia ou não, bom, se quiser considerar denúncia, muito bem. Essa é simplesmente a minha prática. Isso é porque eu venho de regiões violentas. Eu trabalho
Então, no ponto de conflito, e a arte que me interessa é essa, na qual possamos falar desse conflito e que possamos discutir no museu sobre o que acontece na realidade, essa realidade que é a que eu estou vendo. Sí, yo creo que tu interés está en la economía Eu simbólica acho de que o la seu violencia, interesse es está na decir, economia simbólica da has llegado al violência, né? hueso de Você eso. chegou a fundo Y la segunda nisso. pregunta es E a si segunda si pergunta las é se as imágenes siempre imagens son sempre violentas y hay são imágenes que dan esperanza. violentas, Yo creo que tienes ou imágenes que se dan há esperanza. imagens Por que ejemplo, transmitam la de la frontera con esperança. Venezuela a mí me A dio da esperanza. Venezuela me deu esperança. Sim, está nas fotos anteriores. Se vocês quiserem colocar de novo Yo onde como estão as venezolana meninas le sentí carregando a esperanza pedra. Eu, como con venezuelana, esa red de senti solidaridad, esperança con com esa essa fuerza força da colectiva solidariedade, de essa força tener coletiva vamos a decir, la e a voluntad de, a vontade, a pesar de todo, força de seguir adelante. vontade, né? De apesar de tudo seguir adiante. Sim, e com os testemunhos dela. Não são imagens, né? Mas o áudio desses testemunhos, desses depoimentos, eu estou colocando agora no museu em Maiorca, a pedra, uma fotografia da pedra, mas também uma performance com 4 garotas venezuelanas, migrantes, 2 prostitutas e 2 meninas que uma é uma professora desempregada, outra está esperando um emprego, e essa performance foi com a mensagem de $100 bolivarianos, um pacote de notas de dinheiro. Eu levei numa mala, né, passando pela fronteira. E eu também levei o tecido passado pelo sangue que eu obtive na fronteira. O que elas fizeram foi molhar essas notas e colá-las na parede. Então, para elas, porque nós podemos dizer este dinheiro não vale nada e ironizar, mas para elas, o que elas me disseram é que isso era sua pátria, o que elas tinham abandonado, essa nota ensanguentada representava a sua pátria e todo o sangue que elas tinham deixado para trás e tudo aquilo a que tiveram que se submeter para poder viver fora do país. Alguém perguntou uma coisa que eu queria perguntar sobre a circulação da fotografia na imprensa e como essas fotografias que são terríveis de pornomiséria, vamos dizer assim, como deixaram de sensibilizar as pessoas. Elas dessensibilizam mais do que sensibilizam, né? Então, como lidar com essa situação? Pois é, o meu trabalho é o de tentar poetizar isso, né? Como esse horror, como filtrar, né? Peneirar esse horror para que a gente possa ver, para que você possa ver sem sentir esse horror que causa repulsa e você não consiga olhar para ele. Mas no caso do PM, eu achei terrível. Não o jornal registra o que acontece. E o jornal não está mentindo, o que você está vendo é o que aconteceu. Se foram 20.000 cadáveres, estão ali os 20.000 cadáveres. O governo pode te enganar, mas o jornal não vai te enganar. Então, essa forma que é tremenda, é horrível, mas não é culpa do jornal, é culpa da nossa realidade. Seria excelente que esses jornais deixassem de existir, porque já não existissem os assassinatos, porque já não matassem mulheres, né? Que já não matassem as meninas trans. Então, isso seria o ideal, e não retirar o jornal, retirar as mortes. Bom, já que você trabalhou em locais muito carregados com essas histórias de violência, eu vou fazer para você uma pergunta poética. Talvez eu não saiba articular muito bem. O que faz com que um lugar se transforme numa paisagem? O que faz um lugar se transformar numa paisagem? Olha, eu tento, estou pensando nos tecidos, no deserto, que terminam se integrando na paisagem. Eu tento fazer com que
exista esse ponto de beleza, né? Que a gente consiga sentir emoção ao olhar para ele, né? Uma série de árvores. Qual é essa série, Teresa? Qual é essa série? Uma série de árvores que estiveram em Ciudad Juárez ou Culiacán, que é a minha cidade, onde houve um ato violento e a bala chegou, atingiu a árvore, e a árvore é a testemunha. A árvore, que é a parte de uma paisagem linda, uma árvore frondosa, entre a árvore e você como espectador, houve uma pessoa assassinada. E a árvore está com as marcas dos tiros. E a árvore também está ferida, mas a árvore sobreviveu e foi testemunha, é a testemunha, porque sobreviveu a esse assassinato. E quando você vê a árvore, você está na posição do assassino, porque a árvore está diante de você e o que falta é a pessoa morta. Então, essas paisagens das quais você fala, como eu faço essas paisagens? Eu não sei se eu respondo com isso. Sim, você respondeu, porque o que você está me dizendo é que existe uma espécie de ânima que produz essa conversão de um lugar em paisagem, né? Eu vou ter que tirar o meu microfone, desculpem, ele ficou sem bateria. Pessoal, boa tarde. A Gabriela teve um pequeno problema, ela já está voltando. Então, enquanto isso, eu acho que eu posso te passar uma pergunta do público que chegou aqui para a gente. Como deselitizar a arte em países que nem sequer têm acesso à cultura, né, onde excluem impostos, excluem os impostos das armas e aumentam os impostos dos livros? É uma pergunta que chegou do público. Vejam, quando eu trabalho, por exemplo, nas ruas, que participam nas ações ou performances, eu sempre digo que se trata de uma peça de arte. E acho que dessa forma de tornar público as pessoas que estão bordando, ou que estão costurando, ou fazendo a linha com as suas ferramentas de trabalho, ou carregando a pedra que representa o seu país nas costas, nós estávamos rodeados de pessoas. Nas fotos não dá para ver, mas estava cheio de gente assistindo às ações. É nesse ponto em que eu acredito que é possível dialogar, fazendo nos espaços públicos essa conexão. E eu acredito que podemos sim fazer alguma coisa nesse sentido. Também com o mesmo público, se eles quiserem participar, o que a gente faria por uma semana, às vezes se estendia ou me faz voltar aos espaços. No caso da Venezuela, e Cuco está na fronteira da ponte, foi um trabalho que durou 3 anos, porque eu voltava, fazíamos um exercício, eu voltava novamente, e as pessoas, o público, os migrantes, são as pessoas que querem participar e participam. Nós fazemos exercícios, fazemos ações. Desculpem, eu caí. Vocês me ouvem de volta? Você me deixou sozinha, eu fiquei nervosa. Acabou a bateria do meu celular. Olha, Teresa, achei muito boa a pergunta que fizeram para você. Você acredita que existe uma forma de intervir nessa estrutura da violência através de um discurso de gênero que encontre a maneira de educar as elites e os homens nisso que se chama a pedagogia da crueldade? Você acha que a violência de gênero está unida nessa estrutura, na América Latina, pelo menos?
Olha, eu vou aprendendo em cada trabalho. Eu não tenho respostas. Eu vou aprendendo com cada trabalho que eu vou fazendo, quando eu me envolvo com as pessoas com quem trabalho, eu vou aprendendo. Então, uma resposta assim, não. Claro, mas você viu os feminicídios na América Latina, que são muito mais frequentes e numerosos do que em outros lugares do mundo. Sim, é terrível e é todo dia, o tempo todo. E aqui em Maiorca, eu entrevistei, eu peguei depoimentos de Jude, ou na Coreia também. Entrevistei pessoas e as meninas não eram procuradas por violência de gênero. Eu ia fazendo essas conversas com elas e todas tinham sofrido agressões ou tinham sido humilhadas. Não encontrei uma que me dissesse eu sou bem tratada. E eram pessoas com quem eu me encontrava assim, ao azar, aleatoriamente para conversar. Eu não procurava mulheres ou garotas com conflitos, mas todas tinham tido algum problema de humilhação, ou um problema físico ou psicológico de agressão. E eu não sei no caso... No caso dos feminicídios é a mesma coisa. Amigas que eu conheci que foram assassinadas. Sim, uma amiga minha foi assassinada pelo marido e apareceu na mídia argentina apenas a biografia do assassino como grande empresário e todo mundo surpreso pela violência, mas ela praticamente não aparecia na notícia. Era como se ela tivesse sido duplamente assassinada e apagada. É um tema que me é muito próximo, né? Me afeta muito. E no Brasil, as meninas com quem trabalhei e as que trabalham na rua, na prostituição, com quem estivemos trabalhando e conversando, todas viviam um risco tão grande de não chegar aos 30 anos. E, no entanto, no caso do México, se uma mulher é violentada, ela não vale mais. E uma menina trans vale menos ainda. E a sua morte é mais ignorada ainda. Um caso desses nunca vai ser investigado. É isso que eu estava te dizendo, a relação com essa pedagogia da crueldade da Rita Segato. Mas uma curiosidade que eu queria te perguntar é sobre o autorretrato. Você fez alguns autorretratos que foram muito polêmicos no passado, praticamente quando você começou a sua carreira. Em 95, 96, eu achei muito interessante esses autorretratos, porque eram muito provocadores, né? E eu gostaria de pensá-los em relação às selfies tiradas agora, falando da familiarização da violência por parte do excesso de circulação e representação das imagens violentas, e por outro lado, o narcisismo da pessoa que se representa. O que você pensa desses autorretratos? Você revisitou esses seus autorretratos? Nós podemos falar desse projeto? Ele é muito interessante. Sim, era um projeto, eu não lembro exatamente se era uma Bienal bidimensional, não me lembro para que foi, mas o que eu queria, tomando Susan Sontag e a imagem de quem a gente é, como a gente é. Né? Como a gente se representa, né? Que a gente significa. E era nisso que eu pensava com essa série. E demonstrar, ou me demonstrar ali, eu viva ali. Talvez. E passou muito tempo disso e acho que
Esse era o projeto. Hoje eu olho para ele e acho que foi muito oportuno tê-lo feito. Podemos falar deles. Um foi muito polêmico, era você segurando uma criança morta. Sim, era uma menina. O seu destino era desaparecer também, porque depois de ser estudados, esses corpos precisam desaparecer e se transformar em cinzas. Ela ia ser cremada. Então, para mim, era importante registrar esse corpo violentado dessa menina. Não, eu a conheci morta, ela chegou ali e querer representá-la com todas as bases clássicas da pintura e da arte, de uma forma clássica, para que ela não fosse esquecida. Mas não só ela, tudo o que uma violência infantil representava. Foi isso que eu quis especialmente com essa foto. Claro, é uma intervenção da imagem estática da Virgem, né? Da Plácida Madonna. Não foi essa a intenção, saiu assim, mas não foi a ideia. Eu queria segurá-la no colo, mas eu não estava pensando nisso, embora o resultado tenha sido esse. Eu só queria realmente elevá-la perante a câmera e era a possibilidade de tirar a foto, né? Era a única maneira. Eu tive que amarrar na parte de cima e ficar ali de pé, né? E o resultado ficou assim. Mas realmente, como todos, esses anônimos, na época, os corpos anônimos que vão desaparecer, né? E significavam tudo. Significavam a gravidez infantil, as crianças não desejadas. Estava tudo nessa criança, nessa menina para mim. Havia muitos elementos para registrar antes de ela desaparecer. Claro. Tem alguma dessas fotos disponíveis para a gente ver? Sim, disponíveis para ver estão todas. Toda essa série está completa. É uma série muito interessante que seria ótimo revisitar pela questão da selfie. Seria legal vê-las a essa luz. Ela foi exposta no México, no Centro Nacional das Artes, e um pouco depois na Itália, com Ida Pisani, em Lucca, com Ida Pisani que me convidou. Só essas 2 vezes foi exposta essa série, que é de 5 imagens, e só foram vistas 2 vezes. Eu me lembro que quando eu ouvi você falando no Museu de Arte Moderna de Nova York, alguém fez uma pergunta muito agressiva, desnecessariamente agressiva, relacionada com, digamos assim, com uma função messiânica do seu trabalho, uma coisa que você não aspira porque você sempre disse que era artista e não ativista. Qual é a linha que diferencia o ativismo da arte? Eu me encontro muito com ativistas, né? E não é uma linha, na verdade, porque o ativista procura uma finalidade concreta. Ele está procurando esse fim. E o artista, pelo menos na arte que eu faço, não pode procurar um fim concreto. Você, como artista, não consegue controlar isso. O ativista, sim, persegue o fim, quer solucionar um ponto, e eu seria incapaz de solucionar qualquer coisa. Claro, quando você se reúne com os coletivos, os grupos de pessoas com quem você vai fazer as oficinas ou os desenvolvimentos, você não sabe para onde você vai, você não quer mudar a situação, você quer fazer um trabalho. Eu sei como eu começo, mas eu nunca sei como vou terminar. E como é a metodologia? A metodologia é espontânea ou vocês têm algumas regras? Sim, eu tenho um método. Tenho um método de trabalho
mas eu deixo muito para ir se enriquecendo, dialogando, ouvindo, né? Eu permito isso, que tudo se mexa, né? Se movimente, mas eu tenho um método de trabalho, sim, que é, no início, sair às ruas e começar a pesquisar primeiro nas ruas. Eu não parto de pesquisas feitas no computador, ou pesquiso primeiro e depois saio. Não, eu vou, vejo, e a partir das respostas que eu vou obtendo, eu começo a pesquisar pontos concretos, mas eu parto primeiro do campo. Trabalho no local, né? Faço o trabalho de campo. Nesta etapa da minha vida, né? Não sei o que vai acontecer, não posso garantir nada, mas nesta fase da minha vida, neste momento, o meu interesse é estar nos locais, mais do que no estúdio, porque eu basicamente nem tenho estúdio. Sim, tem uma questão que me chama a atenção, a obsessão em trabalhar por pessoas que não são cidadãs, que foram tiradas daquele lugar, não têm os direitos de um cidadão, trans, prostitutas, as pessoas que trabalham nas maquilas, que são exploradas e mortas, as pessoas que são anônimas e que terminaram em um necrotério, ou pessoas que estão atravessando uma fronteira, etc, etc. Ontem você falou que estava também olhando para os ciganos, pessoas que não têm cidadania por definição, porque são nômades também, certo? Sim, estes são daqui, são espanhóis, são de Maiorca. E, bom, existe um lugar chamado Coreia, que é um bairro chamado Coreia, e é um bairro de ciganos. Então eu tenho ido a esse bairro de ciganos durante esses meses. Depois da exposição, eu fiquei aqui em Palma. Que exposição, Teresa? Porque as pessoas não sabem que você estava com uma exposição em Maiorca. Sim, isso. Foi a curadoria de Ima Prieto. Fui convidada para fazer uma individual pequena, simples, que por causa da Covid, nós tivemos muitas restrições, né? Então, eu fiquei aqui, porque percebi que dentro da ilha, que sempre está repleta de turistas, ela estava vazia e eu fiquei impressionada. O aeroporto estava totalmente vazio, as ruas, as praias, os hotéis, milhares de hotéis vazios, milhões de camas de hotel vazias. E por outro lado, as pessoas sem trabalho, sem nada, com, a economia realmente muito complicada. As pessoas até passaram a ocupar moradias, porque deixaram de ter renda, vivem do turismo. E sem turismo, parece que vem à tona a pobreza, ela fica mais visível quando some aquela espuma da alegria das pessoas nas festas, os turistas por toda parte. Parece que quando essa espuma realmente desce, o que fica é o que está dentro da cidade. As pessoas que ficaram sem trabalho daqui. E nesses bairros que eu fui, onde vivem os ciganos, chamam Coreia e Sandoléu, eu venho trabalhando nesses lugares com pessoas comuns. E quando saio, as pessoas então contam suas histórias, eu começo a usar a câmera, trabalhar com elas, e aí temos ideias juntos. Sim, claro, o interessante é que o que você disse ontem, você falou sobre o som, a música dos ciganos, e isso me chamou a atenção. Tem uma pergunta do público sobre o som, para falar do feminicídio no lugar da fotografia. O som é também uma forma de relato muito importante que está ligada ao poético. Sim, totalmente. Aqui, quando você entra no museu do Esvalar, são 8
alto-falantes que estão nas paredes onde ficam as imigrantes venezuelanas, contando por que elas estão trabalhando, o que elas fazem, e todas falam da sua luta. Eu estou aqui por isso, porque quero seguir em frente, a minha família precisa de mim. E elas todas falando do seu trabalho, o trabalho que elas fazem. Tem aquele ruído, quando você entra, tem um ruído, você não ouve nada. São os murmúrios, digamos, ou as pessoas falando. É o que eu ouço na ponte, aquelas pessoas gritando, falando, vendedores, pessoas falando, o som das rodas, também das carretas, e ali tem aquelas vozes. Ao entrar, você não ouve nada, aquela balbúrdia, mas ao se aproximar de cada uma, você consegue ouvir. E é isso que acontece. Quando eu chego no lugar, no primeiro momento, tem tanta informação, foi o que houve aqui, tanta informação auditiva e visual, que eu não sei para onde focar a câmera. É tanta coisa que eu não sei onde eu vou focar a minha câmera. Então eu preciso voltar, ouvir, para saber como eu quero orientar o meu trabalho. E é o próprio lugar que me guia e me orienta. Eu não chego com a ideia, é o lugar que me guia, me orienta, como eu disse. As garotas que fazem seu relato, que me contam o que acontece nas suas casas, o que acontece dentro aqueles prédios. O ruído está silenciado, ao contrário daquele barulho na ponte. Aqui tem o silêncio delas nas suas casas, elas não podem falar. Estão silenciadas naqueles blocos de prédios feitos por Franco, da época de Franco. E, no caso da Coreia, a comunidade cigana, sim, está tudo para fora, na rua, tudo é canto, tudo é através do canto flamenco. Então, tem as palmadas, o baile. Ontem, quando nós conversamos, eu falei para você no áudio que eu te mostrei, era uma reunião pequena deles, estavam todos em círculo, os homens formaram uma roda e as mulheres outra, enquanto se trocavam. Mas as palmas tinham um tempo, cada pessoa tinha um tempo para ouvir o outro, e aí entrava, então você ouvia até saber quando entrar, e até depois começar a dançar. A dança é uma linguagem, e eu digo isso porque conheço muito pouco, estou aprendendo aqui com eles, e é algo que me surpreende, me emociona. Fico emocionada ao ver que é isso que fica. Agora que os turistas não podem vir, o que está aqui é maravilhoso. Claro, com também muita revolta, porque o canto cigano é de revolta, de raiva. Estou falando dessa marginalização, essa raiva, e como eles são estereotipados, né? Um estereótipo. E o silêncio das mulheres nesses blocos, naqueles blocos, elas não podem falar porque a vizinha vai dizer isso, aquilo. Nesses blocos, elas querem contar aos gritos para o que tem a relatar, mas não podem. Tem um livro que eu queria recomendar que chama Bury Me Standing, Me Enterre de Pé. É sobre uma poeta cigana. E o livro é escrito por Lice Fonseca, que é filha do Fonseca, o artista discípulo do Torres Garcia. A filha é escritora, mora em Londres, escreveu esse livro belíssimo sobre uma poeta cigana, que chama-se assim, Enterre-me de Pé. É muito bonito. Eu te mando a informação depois, mas tem muito a ver com isso que você está contando, das mulheres, de contar a tragédia através do canto, né? Aqui também tem mais uma pergunta que é interessante, a relação entre o som e a fotografia. E para mim, aquelas fachadas do cinema, para mim sempre pareceram sonoras, não sei porquê, mas eu ouço essas fachadas. Mas você tem outros exemplos, né? Sim, sim. Bom, o som, claro, do necrotério, são muito claros, e tem também uma obra do começo de 2000, tem os escaneamentos cranianos, um após o outro. O som não precisa de imagem. Durante a gravação, eu gravei o áudio com a câmera, com o áudio da câmera, e eu tampei a lente.
porque eu não queria nenhuma imagem daquilo, queria apenas o som. E dava para ouvir com um fone de ouvido, porque você pode pensar o que quiser, mas essa é a relação. Qual é o suporte? Em que momento você usa um suporte ou outro? Como eu disse, na fachada do cinema, o suporte era fotografia. E tem outros casos em que é o som. No caso dos testemunhos, é aquela balbúrdia, aquela conversa que você ouve e pouco a pouco você se aproxima e é o museu. As paredes do museu contam algo para você, como se fosse contando um segredo no teu ouvido, cochichando. Você tem que colar o ouvido ali no museu para poder ouvir. Você toca, tem que tocar as paredes, vai deixando marcas e no fim ficam ali os teus registros marcados na parede das pessoas que foram ali para ouvir as manchas daquela roupa. Você deixa a tua impressão digital ao tocar o museu, a parede, aquela instituição, também as paredes, para se aproximar e tocar a parede para ela te contar algo ao ouvido. É o próprio museu que te conta aquela história, assim, mas sempre em qualquer um dos suportes que você mencionou, qualquer um dos meios de expressão que você usa, sempre um corpo e é sempre um retratado. Sempre há uma pessoa, né? Então, a pessoa talvez seja anônima para o Estado ou para outros que não querem identificá-la, mas sempre há uma pessoa, um ser, um corpo. Tem uma pergunta da Isadora Azevedo, não a conheço, mas ela mandou essa pergunta. Como é estabelecida a relação entre você e as pessoas retratadas? Como é essa relação sua com elas? É uma relação de diálogo. E quando você não pode dialogar com elas porque já morreram? Eu ia dizer pelo idioma. Eu só falo espanhol, então o idioma. Mas os diálogos acontecem, apesar de não falarmos o mesmo idioma. Então, com as pessoas que já morreram, como é estabelecido o diálogo? Bom, com todo o respeito, a distância e o respeito por aquele corpo. E é isso, não sou apenas eu. Dentro do serviço médico legal, existe um respeito absoluto pelo corpo. Essa distância, ou na rua, com os panos, com aqueles panos, com os fluidos, existe um diálogo com aquele fluido, porque ele pertenceu a um corpo. O diálogo e um respeito. Como vou mostrar aquilo? Onde vou mostrar? Como vou mostrar? E qual será a ficha técnica? O texto que vai acompanhar aqueles restos, não é? Então, quando eu falo do resto aqui, não é? Sim, isso começa com o estudo da roupa do cadáver, não é? Naquela obra sua, o estudo da roupa do cadáver. Sim, foi com a Semefo, do grupo. E, na verdade, foram colocadas em uma mesa de luz e analisadas, como são analisadas também no necrotério a ausência do corpo, porém estava representado pela roupa. Sim, mais uma vez, estamos falando aqui daquela pegada ou daquela impressão digital. Isso. Outra pergunta. Como haverá maior vigilância sobre os corpos em tempos de pandemia e medo? As pessoas insistem em perguntar sobre a relação entre o corpo. Sim. Então, durante a pandemia, o corpo desaparece. O corpo infectado, ele desaparece. Nem mesmo seus familiares podem ver esse corpo, é uma ausência total. E nós veremos isso conforme as reflexões avançarem, quando nós sairmos, começaremos a refletir sobre tudo. Porque estamos dentro da situação, então ainda não temos essa força, como artistas, digo, para pensar como nós vamos contar sobre a ausência do corpo. Falar sobre isso, ainda não sabemos, porque estamos dentro, por enquanto. Talvez logo possamos fazer uma reflexão. Agora, os trabalhos que eu vi, que vêm sendo feitos, têm muito a ver com natureza, com este ponto caseiro,
de como recriar, como ter harmonia naquele espaço controlado, mas uma vez que nós voltarmos a sair, veremos como vamos reagir, responder. E eu acredito que será logo, em breve, para mim. Bom, eu diria que nós não podemos fazer um exercício de futurologia nesse sentido. Não sabemos muito por enquanto, mas eu queria fazer uma pergunta relacionada com as fontes, referências do trabalho, não é? Como eles começam. Fala-se muito que você, da CIMEFO e você, eram fascinados pelo Fura del Baus. E o relacionismo também, é verdade? Sim. Por que Fura del Baus? Um grupo catalão de teatro experimental. Por quê? Eles, bom, ainda não era CIMEFO. Porque nós vimos, porque éramos jovens, e os vimos na época em que éramos jovens, realmente. Eles foram ao México e nós já conhecíamos o chorismo, mas chegou um grupo que nos fez realmente vibrar, sentir todas as emoções. Nós não os seguimos, não os copiamos, julgamos, mas ficamos muito impactados, inspirados. E o que foi que mais impactou vocês? Que elemento do Fura del Baus? Bom, para mim, não sei, não poder saber onde estavam. Eu me sentia frágil naqueles espaços, a fragilidade, acho que foi isso, porque eu me senti tão frágil que todos os meus controles eu não podia controlar. Eu apenas os vi 2 vezes, mas, como eu disse, não foi. Mas, quando você tem aquela idade que você pode ter lido um livro, Avatar, aos 19 anos, vai ser totalmente diferente aos 50 anos. Então, tem muito a ver com a idade também. Como algo vai te impactar, te influenciar de acordo com a idade. Isso é ótimo, ser corrompida por um livro. Quando você lê na idade certa, você será corrompida. Depois, se passar, você vai ler como qualquer outra coisa. Ou te interpelem, corrompam ou interpelem. Sim, eu gosto que eles realmente mexam comigo, me movam. E claro, conforme você vai envelhecendo, crescendo, tem coisas que das quais você se distancia. No caso da Fura del Baus, eu assisti, depois de adulta eu já via uma distância maior, certo? E o accionismo vem depois. Qual foi a metáfora? Bom, eu continuo me emocionando ao assisti-los. Ainda fico emocionada. O Hermanis me emociona, Cotoci. Nós estivemos juntos na Bienal de Dallas, ele e eu, e foi uma emoção, realmente, poder vê-lo aí e ver sua obra, seu trabalho. E ver que, bom, também é pouco lido. Deveriam fazer um livro juntos. Porque realmente acho que a interpretação não ele é lido de forma muito superficial. E é preciso ler desde o início. É muito, muito interessante essa leitura. Então ele, por exemplo, ele me emociona, assim, ainda me emociona muito. Agora, como adulta, ainda tenho um grande interesse por ele, por seus trabalhos. Bueno, Teresa, creo que ya Gabriela. llegamos al final, ¿no? Sim, eu peço desculpas a vocês e principalmente ao público por interrompê-las, mas sim, a gente está chegando no final. Queria agradecer muito vocês, pedir só para vocês ficarem com a gente um pouquinho mais depois que a gente terminar, e avisar para o público que a gente está encerrando o Festival Zoom hoje. Às 5 horas temos a nossa última mesa, então daqui a pouquinho, daqui a meia hora, a gente tem a mesa Contra um Novo Fim do Mundo, do artista Denilson Baniwa, falando com Ailton Krenak. Vai ser muito legal, agradeço a presença de todos. Lembrando mais uma vez que quem quiser ver mais do trabalho da Teresa, ela está na última edição da Zoom, a Zoom 19. E é isso, muito obrigado a todos, Gabriela e Teresa Margolis. Muchas gracias, muchas gracias. Ronnie, muchas gracias, Teresa. Es un placer. Yo también, gracias. Hasta luego. Bye.